transmitindo. Bom, a gente está ao vivo agora. Está aparecendo aí para vocês. Boa noite. Vamos esperando as pessoas receber a notificação e recebendo, né? E chegando na nossa primeira live do comitê. Covid e nós, a urgência da vacinação nas crianças, que além do Facebook do Conselho, também está sendo transmitida nas páginas da Avico, do Brasil de Fato, do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, na página do Corém RS, na página do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, na página da Vida e Justiça do Rio Grande do Sul, na página do SERGS. Peraí, só um segundo. Aqui. Na página do Tributários Super Ricos e na página da Nau da Liberdade. Cláudio, a palavra é sua. Já estamos com vários espectadores. Bem, boa noite a todos e todas. É com muito prazer que o Comitê em Defesa das Vítimas do Covid inicia uma série de lives, hoje tratando da importância, da necessidade, da urgência da vacinação das crianças, e nós convidamos o professor Alcides Miranda, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o doutor Sérgio Luiz Amanteia, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Esse debate é um debate extremamente necessário, já que houve toda uma prorrogação do início da vacinação. Nós estamos hoje com poucas vacinas para a quantidade de crianças que devem ser vacinadas e uma série de problemas de toda a ordem. Inclusive, surgiu uma denúncia, se não me engano, foi ontem na Folha de São Paulo, que estão sendo transportadas vacinas de formas incorretas. Então, nós agradecemos a presença do Alcides e do Sérgio, né? E para iniciarmos o debate, nós convidaríamos o Sérgio para dar o pontapé inicial. A nossa ideia é, os dois fazem uma fala inicial, depois retoma para mim, nós vamos ler os questionamentos que houverem no bate-papo. Então, as pessoas que quiserem participar podem fazer suas manifestações através do bate-papo. Não tem como fazer de viva voz, só através do bate-papo. Então, quem quiser se manifestar, escreva no bate-papo. Dentro do possível, nós vamos contemplar todos os questionamentos e as falas que forem ali realizadas. Então, doutor Sérgio, pode começar. Muito obrigado, pessoal. É um prazer, pela primeira vez, estar participando aqui junto do Comitê de Defesa das Vítimas do Covid. Eu sou professor da universidade, sou professor do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde e da PUC, né? Atuo na área de doença respiratória e sou presidente da Sociedade de Pediatria. Eu confesso para vocês que a gente nunca foi tão demandado, vamos dizer assim, por questões, vamos dizer assim, questões técnicas, questões relacionadas à consultoria, quanto nesses últimos 2 anos, né, de pandemia que a gente tem vivenciado. Eu jamais, e aí é um posicionamento pessoal, até porque eu sou uma pessoa que me interessa, estudo o movimento anti-vacina, né? E jamais imaginei, vamos dizer assim, para nós, vamos dizer assim, um país onde o modelo, o programa de vacinação, um exemplo no mundo inteiro, pudesse estar passando por uma situação de questionamento com relação à vacina, quanto a isso que a gente está vivenciando agora, né? Do ponto de vista
técnico, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, do que a gente tem de informação, não existe nenhum dado, vamos dizer assim, que possa dar sustentação para esse tipo de discussão que não seja a vacinação na faixa etária pediátrica, né? Se dizia que criança não pegava Covid, ou que quando pegava Covid a doença apresentava manifestações frustras. Isso não é verdadeiro, né? A gente pode olhar aí, por exemplo, pegar dados locais do pessoal do Conceição, que atende criança. Recentemente, uma publicação dos dados da experiência do Conceição na unidade de terapia intensiva, tinham 42 pacientes com diagnóstico de Covid ao longo do ano passado. Isso é mais, por exemplo, do que meningite bacteriana, né, que todo mundo vacina, todo mundo tem medo, né? 42 pacientes que, ao longo de um período de um ano, internaram na UTI, alguns óbitos, 2 ou 3, não me recordo de cabeça, e excluindo ainda desse perfil da população pediátrica os pacientes portadores de síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma complicação tardia que acontece na faixa etária pediátrica. Então, a gente tem uma situação em que, sim, a criança é merecedora da vacinação porque tem impacto na sua saúde. Com a entrada da Ômicron e a parcela da população não vacinada, percentualmente, nós temos mais crianças internadas do que tínhamos no ano passado, e no ano passado já tinha alguma significância sob o ponto de vista clínico, sob o ponto de vista, eu digo assim, até expressivo. Então, para mim, tem que vacinar, é efetivo, é seguro. Não entendo por que toda essa discussão que está acontecendo em cima de movimentos não querendo vacinar a população pediátrica. E aí, concorda comigo? Sim. Boa noite a todos, todos, né? Eu sou Alcides Miranda, também trabalho na universidade e trabalho com o monitoramento e análise prospectiva acerca dessa situação. Essa que está atrás de mim aqui é a pamonha, eu peço desculpa, mas ela está bem agitada aqui atrás de mim e não tenho como tirar agora. Nós vivemos tempos raros, né? Tempos sombrios, onde a gente tem que discutir o óbvio e convencer as pessoas do óbvio. Mas muitas pessoas não vão ser convencidas a partir de racionalidades que nós estamos acostumados. Quer dizer, nós sabemos que as crianças, há muitas décadas do Brasil, talvez até há mais de um século, têm um esquema vacinal. E isso nunca foi colocado apesar de sempre existirem esses grupos anti-vacinas, né? O professor Sérgio tem estudado isso e acompanhado. Tem pessoas que trabalham com outras perspectivas de análise e se posicionaram sempre contra os esquemas vacinais, mas o fenômeno que a gente está vivenciando hoje eu acho que é um pouco diverso, né? Eu tive conversando com um primo meu que é médico e tentando convencê-lo a tomar a dose de reforço da vacina, e ele se negava a fazê-lo. E eu percebi ao longo da discussão com ele que usar argumentos racionais, usar argumentos embasados cientificamente, simplesmente não funcionava, porque a mente dele estava operando numa outra, não sei nem se eu diria racionalidade ou uma outra lógica, mas numa outra perspectiva. E aí essa é uma questão muito importante, porque nós temos uma condição de grande polarização, né, política no país já, né, que vem perdurando, e em certa medida isso tem trazido elementos para essa discussão e tem dificultado essa discussão, porque da parte do governo federal, e eu estou sendo repetitivo, em outras lives eu tenho afirmado isso, mas nós temos mais evidências agora com relação à questão da vacina infantil, que deixam muito claro isso. Há uma negligência intencional. Há uma premissa de que o vírus deveria fazer o seu próprio trabalho para a economia não parar. Isso levou a um atraso no planejamento da vacinação da população como um todo. Levou a um conjunto considerável de óbitos evitáveis, conjunto esse que a gente dimensionou já e tem demonstrado. São
quase 400 mil óbitos que poderiam ter sido evitados, mas boa parte deles em 2021 seriam evitados com a antecipação do processo vacinal. E aí, essa negligência intencional do governo federal, no caso do Programa Nacional de Imunizações, ela é muito clara. Nós estamos há meses sem coordenação no Programa Nacional de Imunizações. Um programa que foi considerado durante muitos anos como um programa modelo para todos os países do mundo. Nós alcançamos avanços consideráveis com relação a isso. E aí nós percebemos, de repente, né, a ênfase de pessoas, né, de tentar demonstrar de que o risco para se vacinar, os chamados efeitos colaterais, inviabilizariam ou seriam contraproducentes para a vacinação. E esse é um grupo de negacionismo, esse é um componente do negacionismo que é diferente com aquele que nós estávamos acostumados, que era uma minoria que buscava e propunha não se vacinar por outros argumentos. E aí nós temos, né, um risco muito grande. A gente vem acompanhando o desenvolvimento, e sempre a gente tem dito, desde o segundo semestre do ano passado, nós temos trabalhado monitorando praticamente duas variáveis. A primeira variável é o avanço da vacinação, da cobertura vacinal, né, por vários motivos, e esse avanço ele implica necessariamente, né, uma vez que houve uma proteção de imunização para os grupos mais vulneráveis, para os trabalhadores de saúde, depois, do meu ponto de vista, até equivocadamente, se trabalhou só com a ideia de faixas etárias. Eu acho que havia outras formas de melhorar estrategicamente, epidemiologicamente, essa cobertura vacinal. Em todo caso, a gente foi avançando com relação às faixas vacinais com aquilo que a ciência lida. A ciência ela não lida com certezas, ela lida com incertezas e busca margens de segurança quando se trata de tecnologias, como as imunizações. E é com isso que a gente tem trabalhado. E aí nós temos que lidar, né, com uma situação absurda, né, em que não há coordenação no Programa Nacional de Imunizações, o governo abre uma consulta pública que chega a ser algo surreal, né, para atrasar o processo de aquisição das vacinas, e o governo agora dificulta a distribuição das vacinas, contratando empresas sem nenhum tipo de expertise para fazer essa distribuição, dificultando, inclusive, para os estados, né, na questão da cadeia do frio, de todo o esquema logístico para poder agilizar esse processo. E, evidentemente, estão faltando vacinas. Evidentemente, os pais estão levando as crianças para os postos de saúde e não tem vacina. E aí nós temos, né, que considerar como é que nós lidamos com isso de uma forma imediata, e nós temos tentado. Eu acho que a Sociedade de Pediatria ela teve uma postura muito, a sociedade brasileira, a Sociedade Gaúcha de Pediatria, os departamentos de pediatria das universidades tiveram uma postura correta, distinta, eu diria, inclusive, do Conselho Federal de Medicina, que tem sido omisso, tem sido conivente, né, com uma série de absurdos, como medicações que nós sabemos claramente que são ineficazes, alguns, inclusive, com riscos letais, e de não tomar uma iniciativa e tomar uma postura claramente amparada cientificamente. Mas as sociedades de pediatria, eu acho que elas estão de parabéns, porque elas atuaram de uma forma ágil, têm sido bastante claras, têm sido bastante incisivas, né, em deixar claro para toda a população. Agora, eu termino essa parte inicial lembrando aquilo que nós vamos precisar de refletir. O nosso discurso racional, o nosso discurso baseado, né, na experiência científica, nas margens de segurança que a gente trabalha, ele não alcança um contingente considerável da população brasileira. Eu não sei como dimensionar isso, mas talvez algo em torno aí de 20% a 25% da população brasileira não é suscetível a uma argumentação racional, a uma discussão baseada no conhecimento científico, com todas as limitações que a gente sabe que tem. E aí nós vamos ter que, né, discutir como é que nós vamos alcançar, porque as crianças elas não vão poder pagar esse preço. Uma criança não pode pagar o preço de ter os pais que não vão vaciná-las por
implicância, por visão deturpada sobre a realidade. Então, isso acho que é um desafio que está colocado para a gente, o esforço que a gente pode conjugar, não só no campo científico, na universidade, nas instâncias de controle público, de controle social, nos conselhos de saúde, mas buscando também aliados na grande mídia. Eu estava conversando com um jornalista da Folha de São Paulo, do UOL, que ligou para mim ontem, e eu estava vendo as respostas absurdas que estavam dando pessoas ele estava tentando demonstrar, né, quão frágil é o negacionismo atual. Como não tem evidência o que os negacionistas estão propagando como notícias falsas para gerar medo, para gerar insegurança. E ele foi bombardeado por uma série de questionamentos absurdos. E ele me disse, olha, essas pessoas, não existe a informação não vai mudar a disposição dessas pessoas. Por melhor amparada que seja essa informação, por mais consistência, né, e significância científica que tenha essa informação e a tecnologia derivada dessa informação, desse conhecimento, não vai alcançar essas pessoas. Então, nós estamos lidando realmente com uma espécie de uma bolha que está na idade das trevas. E nós vamos ter que discutir como é que a gente lida com esse tipo de situação. E eu acho que esse desafio está colocado para todos nós, né? Não é o desafio somente de denunciar, de buscar convencer o convencimento, mas também eu acho que adiante e em seguida, com os desdobramentos, nós vamos ter que denunciar, eu acho que tem que ser julgado e punido quem assumiu essa postura de negligência intencional. Eu acho que há crime de saúde pública em curso, não somente agora, mas desde do início da condução dessa pandemia, e nós vamos ter que ter a responsabilidade de discutir para que isso não se repita, né, e para que a gente possa lidar da melhor forma no futuro com situações como essa. Então, são essas as minhas considerações iniciais. Fiz algumas provocações, mas fico aqui disponível para esse debate e parabenizo, professor Sérgio, doutor Sérgio, a postura firme da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir superar esse tipo de limitação, esse tipo de dificuldade. Alcides, Mariana, nós já temos alguns comentários. Então, por enquanto, a gente só tem boa noite, saudando todos os participantes da live, saudando o Cláudio. Tá bem, então vamos adiante. Assim, eu acho que as duas falas foram extremamente importantes. E eu acho que nós temos que começar a talvez aceitar a provocação do Alcides, né? Nós temos na questão, e eu falo isso de uma forma muito tranquila, que eu sou uma pessoa que teve Covid. Não por não me cuidar, mas eu tive em dezembro de 2020, eu tive uma pneumonia bacteriana, internei no hospital e peguei o Covid dentro do hospital, e fiquei de dezembro até agosto hospitalizado, e de lá para cá, depois eu vim para casa, mas continuo ainda sem caminhar, com alimentação só por sonda, não bebo nada, não como nada, né? E ainda não consigo, mal e mal estou começando a ficar de pé no andador, ainda com muitas dores e etc. Então, as sequelas do Covid, elas são muito sérias. E nós não temos... Isso se tornou uma coisa invisível. São poucas as pessoas, poucos os órgãos que divulgam e falam sobre as sequelas do Covid. Se no início do Covid se falava que atingia mais os idosos, né? Hoje a coisa já está completamente pegando toda a faixa da idade, tem muitas crianças e adolescentes que já morreram com isso, né? A vacinação no Brasil avançou bastante,
mas isso na primeira dose. Agora, a segunda e a dose de reforço não é tão forte assim. Mas, mesmo assim, há um grande número de pessoas que foram se vacinar. E nós temos uma tradição muito grande no Brasil de vacinação. Nós conseguimos avançar muito nisso. Nós somos exemplo para o mundo, né? Tem toda a rede SUS, que faz com que haja uma ampla vacinação em todas as áreas que tem vacina, né? Então, nós temos essa tradição e que tentou, através da política do governo federal, de evitar a vacinação, primeiro dos adultos, atrasando bastante, e com isso, como o Alcide já disse, muita gente se contaminou, muita gente morreu, e que nós temos que cobrar efetivamente a conta disso. Ou seja, a política genocida agiu e se implantou no Brasil. Então, nós vamos ter que devidamente cobrar e responsabilizar quem fez essas ações, quem fizeram essas ações. Agora, na questão das crianças, volta a mesma questão, e de uma forma gritante. Vou levar, depois da aprovação da Anvisa, um mês para começar a vacinação, e com poucas doses e insuficiente para atender a população que está sendo atingida agora. E o grau de contaminação, mesmo nas crianças, com a Omicron, está crescendo assustadoramente. Nós estamos vivendo uma nova onda de contaminações e as crianças vão ser os elementos de transmissão dessas doenças. Então, é uma necessidade que a gente faça um amplo movimento social no sentido de exigir que o governo federal compre mais vacinas e garante que todo mundo seja vacinado. Eu fico aqui e depois retomo. Professor Sérgio, gostaria de continuar? Sim. Sabe que eu até tenho uma opinião um pouquinho diferente com relação ao momento vacinal da criança. Só para a gente contabilizar assim um pouquinho melhor, né? Os Estados Unidos, que foi um dos... a vacinação infantil, o primeiro país do mundo a vacinar foi a China, que começou a vacinar crianças pequenas em agosto, né? Os Estados Unidos iniciou a sua vacinação em outubro. A Europa iniciou em novembro. Nós estamos iniciando agora em iniciozinho, metade do mês de janeiro. Eu tenho certeza, concordo, que esse artifício do governo de fazer consulta pública, de chamar pessoas para tentar atrasar, acabou sendo um baita tiro no pé, né? Porque pela primeira vez, vou dizer o seguinte, a gente viu a sociedade científica organizada, né, achar isso um absurdo tão grande, e todo mundo se mobilizou para, vamos dizer assim, foi para campo para brigar com as pessoas que falavam contra a vacina, né? E aí a gente viu coisas que, isso é até descrito como sendo uma estratégia que deve ser adotada, que é quase que partir para o confronto pessoal, usando assim os dados, mas também colocando e desmistificando, desmascarando as pessoas de uma maneira muito explícita, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu vi isso hoje, eu ria sozinho quando eu recebi. Existe uma pessoa muito conhecida aí no meio médico negacionista, digamos assim, que é uma das pessoas que mais atua, vamos dizer assim, no sentido de promover que a vacina faz mal, se intitula médico de sei lá o que. Essa pessoa ela é formada na Unifesp, ex-Escola Paulista de Medicina, e a Escola Paulista de Medicina pegou o seu reitor, pegou pessoas importantes dentro da escola e botaram uma nota pública, né, dizendo que aquilo é a medicina errada, né? Que não deve ser feita dessa maneira, que nós não ensinamos isso na escola, né? Então, esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, que começou a acontecer, no qual a sociedade, os meios científicos entraram na discussão, principalmente na internet, que hoje é o grande problema, vamos dizer assim, do movimento anti-vacina, né? Deu mais peso, vamos dizer assim, para que a população queira se vacinar.
O Brasil ele tem uma taxa de hesitação vacinal, isso é, aqueles pacientes que não querem se vacinar, próxima de 5 a 10%, pessoal. Isso é uma das taxas mais baixas do mundo, né? Tanto que o alvo, quando a gente estabelece o alvo vacinal de todas essas vacinas que a gente faz, é 90 a 95% da população alvo. Não existe nenhuma vacina que trabalhe com uma taxa mais baixa, né? E os estudos que foram feitos na tentativa de identificar se as pessoas se vacinariam para a Covid na população infantil, quando olha a população geral, a gente trabalha com um índice que não deveria se vacinar de 15%. Agora, quando olha a população só que tem filho, isso sobe para 90%, 95%. Então, esse movimento que a gente vê que nos incomoda, né, ele é muito barulho, mas provavelmente não vai ser tão efetivo na questão vacinal. Se nós tivermos vacina, a população vai se vacinar. E acho que esse pequeno intervalo, eu digo bem pequeno, porque a gente está discutindo a questão de um mês, vamos dizer assim, para quem não produz vacina, eu acho que é uma escala bem razoável, serviu para que realmente essa consulta pública gerasse um debate público na sociedade, e hoje a vacina, vamos dizer assim, ela é vista como uma necessidade, independente de todo esse movimento que algumas poucas pessoas têm feito, né? Então, eu acho que isso acabou sendo bom, embora o objetivo tenha sido outro, acabou sendo uma coisa que acabou nos auxiliando, né, em termos de vacinação. Quando a gente conversa, eu não sei se o Alcides tem a mesma experiência que eu, mas, por exemplo, eu estou no consultório sentado, converso com as mães, óbvio que acaba sempre vindo a conversa da vacina, e a primeira pergunta que elas sempre me dizem, mas isso é um produto, isso é um experimental, ainda não foi testado, ainda a primeira questão, vamos dizer assim, de uma parcela grande da população é o medo, né? O medo relacionado a alguma coisa que esteja sendo testada na população, né? Então, assim, para tentar até trazer essa discussão, pessoal, quando a gente vai botar um produto no mercado, né, a gente tem uma etapa prévia, né, que a gente chama que é fase de experimentação, que vai que a gente escuta falar, a gente ouviu muito falar há algum tempo atrás, que era fase 1, fase 2 e fase 3. Né? Fase 1, a gente faz a pesquisa para identificar alguns problemas relacionados a efeitos colaterais, então são dezenas de pacientes. Fase 2, nós trabalhamos com centenas de pacientes, a gente estabelece a farmacocinética da droga, estabelece um perfil de segurança maior, e a fase 3 são aí milhares de pacientes, poucos milhares, no qual a gente avalia a eficácia do produto. Então, essa droga que nós estamos utilizando, esse imunobiológico, essa vacina, ela passou por fase 1, fase 2, fase 3. Foi aprovada por órgãos, vamos dizer assim, de fiscalização de vários países, né? Não só a nossa Anvisa, né? Agências reguladoras, o FDA, a Agência Reguladora Europeia, né? De vários países, e aí ela entra vamos dizer assim, em escala, ela é aplicada na população, e aí a gente chama isso, agora, quando ela entrou de fase 4, que é a farmacovigilância, que é o acompanhamento dos potenciais efeitos que possam acontecer. Por que isso? Porque mesmo que a gente faça um estudo e que regule 1.000, 2.000 pessoas, isso pode não ser representativo da população, principalmente para eventos muito raros. Só que agora a gente está discutindo uma situação em que nós já temos mais de 10 milhões de crianças nessa faixa etária entre 5 e 11 anos que utilizaram o inóculo. Isso tem um peso, pessoal, um peso muito maior do que qualquer estudo clínico que as pessoas queiram discutir, se ele foi bem feito, se é estruturado, se o controle era adequado, se não era, não interessa mais. Nós já estamos em outra fase. E esse poder que essa amostra gigantesca nos dá, e cada vez ela aumenta mais, né, é muito interessante porque os efeitos colaterais que foram projetados quando se fez o estudo de fase 3, que era aquele estudo com alguns poucos milhares de pacientes, eles são menores do que aqueles que ocorreram dentro do estudo. Então, sim, a vacina tem efetividade, sim, a vacina
tem segurança, né? Quando a gente diz que essa história do RNA mensageiro, olha só, isso também é outra mentira. O RNA mensageiro já vem sido estudado há anos. Quando a MERS surgiu, 2 anos depois, vocês lembram da gripe A, estou falando de 2010, 2011, né? Já começaram a pensar na possibilidade de desenvolver uma vacina no qual se trabalhasse com... Não evoluiu, mas são 10 anos de pesquisa. Agora, nunca, mas nunca se estudou tanto uma doença num intervalo tão pequeno de tempo. Para vocês terem uma ideia numérica disso, vamos pegar um exemplo assim. Para quem faz pesquisa, a gente tem uma base de dados, de dados que a gente faz pesquisa bibliográfica, que se chama PubMed, né? No PubMed, se nós fizermos um exercício e colocarmos lá AIDS ou HIV, né, 2 situações comuns, e fizermos uma busca, nós vamos resgatar mais ou menos 460 mil artigos. Se nós fizermos uma busca botando COVID ou SARS-CoV-2, nós vamos resgatar mais ou menos 250 mil artigos. Pessoal, a diferença que existe entre uma e outra é que a AIDS, a gente está discutindo uma janela de tempo de 40 anos. No COVID, no SARS-CoV, nós estamos discutindo 1 ano e meio. Pessoal, nós publicamos mais da metade do que foi publicado com AIDS em 1 ano e meio de pesquisa, comparando com 40 anos. Então, isso, para quem olha, nunca olha, a gente tem um mundo mais evoluído, as coisas são mais rápidas, as pessoas já vêm trabalhando isso há muito anos, e a condição e a urgência viabilizou o desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa não nasceu, a vacina não nasceu, vamos dizer assim, de um dia para o outro. Essa vacina, ela tem anos de tentativa de desenvolvimento, que agora conseguiram desenvolver a metodologia, aplicá-la de maneira adequada, e resultou, vamos dizer assim, nesse produto que tem um perfil de eficácia e segurança muito bom, muito razoável, né? Se quiser comparar, inicialmente, os antivax apelavam para a história da miocardite, vai dar problema no coração. Pessoal, o risco de quem tem Covid é 16 vezes maior de ter problema no coração de quem faz a vacina. Nessa faixa etária, entre 5 e 11 anos, nós não tivemos nenhuma miocardite em 6 milhões de doses aplicadas no perfil de segurança do CDC até os 7 anos de idade. Nós tivemos 9 em todos esses milhões de crianças, que dá um perfil de segurança muito razoável para a utilização da vacina, né? Nós temos outras vacinas aqui que têm um risco para efeitos maiores e a gente não questiona, a gente faz, né? E acho que tem que fazer realmente, porque sempre vacina é custo efetivo. Alguém já fez esse cálculo, alguém já pensou, né? E isso é importante, vamos dizer assim, em termos de saúde pública. Então, isso é a primeira grande falácia. Não é uma vacina experimental. É uma vacina que foi desenvolvida ao longo de muitos anos, é uma vacina que tem efetividade e que agora, vamos dizer assim, saiu da discussão da pesquisa, porque tu já tem mais de 10 milhões de crianças nesta faixa etária sendo aplicadas, né? Se for pegar vacina especificamente na população infantil, por exemplo, a China faz Coronavac, né, que está se discutindo se vai entrar agora aqui, né? A China, mais da metade da população infantil nessa faixa etária já está vacinada. Pessoal, eu estou discutindo algo por volta de 90 milhões de crianças. É quase a população brasileira de crianças na faixa etária que a gente está discutindo se vai vacinar ou não vai vacinar, né? A gente está a discussão está meio na contramão da história, né? Porque todo mundo está vacinando. Agora, aqui existe um barulho maior do que isso. Quando comentasse alguma coisa também política, vocês têm um dado interessante. Todas essas coisas, assim, dá problema genético, vai dar problema futuro, vai dar problema de infertilidade, tem aspecto religioso, isso tudo existe relatado como causas. E o comportamento político também existe relatado, e isso é relatado antes, vamos dizer assim, da história da pandemia, né? Existe um estudo muito interessante que faz avaliação do comportamento anti-vax, né, anti-vacina, e os
países no qual o governo é populista. Existe uma relação direta com isso, né? Quanto mais populista é o país, maior a taxa de movimento antivacina, né? Então, o que a gente está vendo não é diferente do que a literatura diz, é que a gente está vivenciando isso, talvez pela primeira vez, e isso nos incomoda um pouco, né? Nos incomoda porque é uma coisa que me parece tão surreal, como tu colocasse, né? Tão fora de qualquer lógica, né? Ou de qualquer dado, que nos deixa realmente incomodados, né? Eu postei, quando começou esses movimentos, a gente fez uma nota pública na sociedade e postamos. Pessoal, eu recebi um monte de colegas, vamos dizer assim, contrários, assim, que absurdo, que não sei lá mais o quê, pouca experiência, mas sem nenhuma base. Assim, a gente que... Ninguém, quem é contra, não consegue colocar um dado razoável ou juntar uma coisa, né, que possa... E agora, com esse número absurdo, vamos dizer assim, de crianças vacinadas, e tende a aumentar, até em função do nosso país vacinando crianças, né? E isso aí vai morrer. E a nota que eu estou dizendo, se chegar um momento de discussão, porque nos Estados Unidos já está acontecendo isso, de vacinar as crianças de 1 a 5 anos, isso vai voltar nessa faixa etária menor. Quando nós fomos vacinar os adultos, tudo isso aconteceu, a vacina não presta, tudo. Esqueceram porque o dado começou a mostrar efetividade, aí não tinha, né? Agora a criança é novidade, voltou para a criança. E isso vai continuar, no meu ponto de vista, né? Obrigado, Sérgio. Alcides. Eu acho que muito esclarecedora, né, essas colocações do Dr. Sérgio. Fazem muito barulho. Nós vivenciamos uma revolução tecnológica onde, se no passado o que a gente convencionava chamar de formadores de opinião eram pessoas que tinham acesso à grande mídia, isso pulverizou. Quer dizer, hoje nós temos a possibilidade, né, os diversos canais que surgiram, de pessoas influenciarem a opinião pública, mas não de uma forma genérica, senso comum. Mas nós temos uma arquitetura de bolhas, né? Usam esse termo bastante, quer dizer, existem bolhas e essas bolhas elas falam para si mesmas, elas reiteram um discurso circular que fica... né? E aí a grande dificuldade hoje é como se produz uma mensagem, né, confiável que transcenda essas bolhas. Isso torna uma dificuldade para o próprio discurso científico, né, para a própria mensagem amparada no conhecimento científico. Porque, de repente, as bolhas se fecham e tu vai ter a dificuldade. É claro, se a gente pegar as pesquisas de opinião, né, a gente vê com relação à aceitação da vacina, inclusive a análise da população acerca da postura do governo federal, principalmente, a gente tem uma grande maioria, né, que nos leva a pensar, e aí eu concordo plenamente com o professor Sérgio, né, que precisamos colocar as vacinas disponíveis. Se a gente colocar as vacinas disponíveis, as pessoas vão lá se vacinar. Mas a questão é, nós temos, né, no governo federal, né, uma disposição, primeiro, a partir do nosso pacto federativo, quer dizer, nós não temos condições logísticas e recursivas, inclusive, de uma prefeitura, um governo estadual conseguir, de uma forma ágil, montar toda a logística da aquisição, da distribuição da vacina e tudo mais. Quer dizer, é necessário, é imprescindível que haja, né, isso está na Constituição Federal, uma governança cooperativa e uma autoridade coordenada. Nós não temos isso desde o início da pandemia. E é claro, né, isso repercute mais quando voltam questões, como foi dito pelo professor Sérgio agora, desse novo público vacinal, né, desse novo público para tomar a vacina. Além disso, né, nós temos um ministro da Saúde, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que está fazendo um esforço imenso para enfatizar os aspectos que geram medo, que geram insegurança. Agora mesmo ele identificou que lá no estado dele, na Paraíba, crianças tinham tomado erroneamente doses de adultos e aí buscou dar uma repercussão. É claro, isso vai aumentar o medo, vai aumentar a insegurança. Se uma mãe, um pai, consegue conversar com um profissional que vai tranquilizar e dizer, olha, não está em fase experimental, é preciso, é necessário,
né, e usa toda a argumentação, a gente vai ter um impacto melhor, evidentemente. Essas questões todas, né, eu acho que nos levam a pensar, e aí eu acho que a gente também está analisando as variáveis que eu falei anteriormente, que a gente avalia o aumento da cobertura vacinal e as janelas que existem para que as mutações, né, das cepas virais, né, possam ocorrer, e com isso gera, inclusive, muitas vezes a necessidade de ajustes vacinais, como acontece normalmente com alguns casos, como o da gripe, e que vai precisar, né, ter toda uma sistemática de atualização que vai gerar uma nova regularidade, provavelmente vai mudar o esquema de cobertura vacinal, e aí não só das crianças. Então, isso implica, né, em todo um esforço que começa, eu acho, por nós, né, que estamos no campo da saúde, particularmente a corporação médica, né, que eu acho que aí nós vamos ter que lavar muita roupa suja com relação a posturas como a do Conselho Federal de Medicina e algumas posturas que a gente vê com bastante... são muito danosas, inclusive, né, inclusive de gerar desinformações, de implementar, né, essa sensação de segurança. São questões que a gente vai ter que lidar, politicamente falando e corporativamente falando. Mas é muito importante que, uma vez que haja a provocação, a reação ocorra. Eu acho que, nesse caso, a questão da consulta pública possibilitou essa mobilização. Isso não tinha ocorrido no ano passado, começa a ocorrer agora. E a gente começa a conversar melhor e começa a lidar com todas essas questões. E aí o outro desafio que eu tenho enfatizado no que eu estou falando até agora, quer dizer, o outro desafio é como é que nós vamos desenvolver uma melhor competência comunicativa? Como é que nós vamos lidar com esse fenômeno, que é um fenômeno que não é só agora da pandemia? Quem é profissional de saúde sabe disso, quer dizer, há décadas atrás era muito diferente. Hoje, quando uma pessoa chega num consultório, né, para fazer um atendimento com um médico, enfermeiro, psicólogo e tal, ela já foi no Google, já leu um monte de coisa, ela já chega, né, com algumas predisposições, e muitas vezes o nosso trabalho é tentar, de alguma forma, desarmar alguma dessas predisposições para lidar de uma forma, né, que para nós na clínica é imprescindível, né? A clínica, ela lida com generalidades, com regularidades, ela lida com particularidades, mas cada caso, cada singularidade é importante. E aí, né, a gente tem toda essa dificuldade, quer dizer, como é que nós vamos lidar com esses novos desafios que nos requerem melhor competência comunicativa? E eu acho que, de uma forma intensiva, de uma forma dramática, talvez de uma forma até traumática, nós estamos tendo que, muito rapidamente, aprender. Né? E eu acho que essas oportunidades, elas são importantes. Lives como essa de hoje, quer dizer, nós não estamos falando só para nós próprios, né? Ou para pessoas que já estão convencidas daquilo que a gente está falando. Talvez até seja isso, eu não sei quem está agora nos assistindo, mas eu imagino que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo agora já estão convencidas desses argumentos que a gente está utilizando. A questão é, né, como é que nós, né, nos apropriamos dessas informações e a gente lida, né, com essas informações de uma forma mais competente comunicativamente. Eu costumava brincar, e eu brinco às vezes em sala de aula, de que só a informação ela não muda muitas vezes posturas e atitudes, senão ninguém fumava. Nós sabemos desde a década de 50, né, da relação probabilística, epidemiológica, né, do risco do tabagismo, câncer de pulmão. Todavia, mesmo tendo essas informações, as pessoas continuam fumando, muitas delas. Diminui bastante ao longo do tempo, né, mas é uma realidade. Então, só a informação, só a argumentação racional, por mais sólida que ela esteja, mais amparada que ela seja, talvez não seja suficiente para a gente lidar com os desafios que estão colocados para a gente. E eu acho que uma forma de a gente começar a trabalhar esse desafio é isso que nós estamos fazendo agora. Essas aproximações que a gente está fazendo agora. Então, mesmo no âmbito mais corporativo, profissional,
Nós aqui da epidemiologia precisamos conversar mais com o pessoal da pediatria, da infecto, das outras especialidades, com os outros campos profissionais. E a gente precisa compartilhar não só esse conhecimento, essas informações, essas disposições, mas como é que a gente vai enfrentar melhor isso. Então, eu acho que a mobilização em função da consulta absurda lá do Ministério foi uma mobilização reativa. Nós temos que discutir agora como é que a gente vai trabalhar as nossas mobilizações proativamente. Eu acho que esse é um desafio não só profissional, não só da universidade, do campo universitário, mas é um desafio intergeracional, porque outros problemas virão. Nós estamos enfrentando aqui uma crise muito grande, com muitas mortes evitáveis, mas daqui a algum tempo talvez a gente esteja enfrentando problemas que não vão ter vacinas, como a grande crise ambiental. E aí a gente vai ter que estar se preparando para isso. Vamos então agora ouvir aí o Cláudio e as provocações que o pessoal está nos assistindo possa trazer. Obrigado, Alcides. Mariana, nós temos já questões aí, né? Pode ler para nós? Temos sim. Eu vou começar com a provocação que veio da transmissão do Corém, né, na página do Corém, que foi da Silvete Schneider, que eu acho que já foi um pouco respondida aqui pelo Dr. Sérgio, que é quais argumentos usar com quem é negacionista. Né? Então, esse foi uma das questões, que foi da página do Corém. Aí temos aqui também a Associação Vida e Justiça, né, que colocou que se soma aos esforços do Comitê Estadual em Defesa das Vítimas da Covid-19, de mobilização da população gaúcha para denunciar a inoperância dos governantes e exigir ampliação dos recursos públicos para atender aos sobreviventes da Covid-19, na maioria com sequelas da doença. Aí temos aqui, foi colocado também, ótimo debate, fica nítido a ausência de política do Ministério da Saúde, governo federal, com o tratamento da Covid, como também com o SUS como um todo. Aí temos também a Leila Coutinho, verdade, no início também foi assim para adultos, e é assim até hoje ainda existe pessoas que não tomaram a primeira dose. Agora é a vez do público infantil será o alvo. Como desfazer os mitos e mudar os pensamentos que já chegam formados para os profissionais. Chegam com o Dr. Google na ponta da língua. Bem difícil mesmo. Isso é um pouco das manifestações. Obrigado, Mariana. Eu acho que abrimos agora comentários sobre isso e depois vamos para a parte final. Bom, sabe que eu acho que o grande problema de internet, rede social, é a total ausência de censura, né? Qualquer um hoje ganha palco, ganha público, né? Sem que exista, vamos dizer assim, alguma censura, algum controle daquilo que é correto, e geralmente existem pessoas que têm uma habilidade, vamos dizer assim, em falar, em convencer. Essa eu acho que é o maior problema hoje que a gente tem dentro desse processo, vamos dizer assim, da discussão entre o bem e o mal, digamos assim, né? É bem complexo. Sabe que a primeira coisa, quando eu particularmente, quando discuto com alguém que tem um posicionamento contrário na questão vacinal, é me desarmar sobre qualquer possibilidade ou qualquer alinhamento político, né? O que a gente vai colocar, o que eu procuro colocar, né, é o dado que está posto, aquilo que é, vamos dizer assim, indiscutível, né? E nós temos hoje, pessoal, dados muito fortes, assim, que são indiscutíveis, que só não vai entender quem não quiser, né? Então, a primeira coisa é o perfil de segurança da vacina, né? E eu já tenho até alguns materiaizinhos separados, e não artigos, porque isso não
são lâminas, 3, 4 lâminas para as pessoas entenderem isso, né? Então, a primeira é o número de doses vacinadas e a ocorrência de para-efeitos, que é muito baixa. O efeito colateral mais frequente, pessoal, que tem é provavelmente muito parecido com isso que aconteceu agora lá na Paraíba, né? São erros na aplicação da medicação. Mesmo nos Estados Unidos, foram os eventos, erro da dose, erro no armazenamento, questões relacionadas à aplicação, né? Quando a gente vai olhar o número de eventos sérios, que são aqueles que nos preocupam, pessoal, do pool de 8 milhões, que é o dado último publicado pelo CDC, nós temos 100 eventos considerados, vamos dizer, entre aspas, graves. E eu digo grave, febre para esse evento é um evento grave. Então, era febre, dor no peito, alteração laboratorial. O grande evento, que é a maior preocupação, que é o evento cardiológico, ele ocorreu num percentual são 10 pacientes em 8 milhões, né? Então, eu mando esse dado e tem alguns dados comparativos do COVID em si só. O risco de miocardite no COVID é 16 vezes maior quando tu não faz a vacina, né? Então, o indivíduo que tem COVID faz 16 vezes mais miocardite do que a pessoa que faz a vacina. Então, para mim, isso é o suficiente para mostrar que, pelo menos, a droga é segura. E a outra é uma coisa que sinto muito, mas é muito parecido como as pessoas se comportam. É simples. Hoje, pega os dados e aí, hoje, se entrar... site do CDC, se entrar na Associação Médica Canadense, se entrar, tu vai até o nosso, a gente consegue encontrar dados, que é o número de pacientes que estão internados no presente momento e a taxa de vacinação. Pessoal, hoje está internado quem não está vacinado, né? É nítida a diferença. Existe um relatório da população infantil, especificamente em Nova York. Claro, o N não é muito grande, mas o percentual é absurdo, né? O paciente que não é vacinado pediátrico nessa faixa etária tem morbidade muito maior do que o paciente que é vacinado. Então, para mim, é seguro. A gente tem dados para mostrar o impacto isso tem caso não tenha vacina, né? E já temos aí um número muito grande, né, de pacientes vacinados. Eu acho que esse é o argumento que, para mim, me parecem os mais claros, né? Eu não entro nessa discussão de é experimental, já não é. Para mim, já passou dessa fase, nem vale a pena. Eu já digo, olha, essa etapa era anterior. Nós já estamos noutra etapa de discussão, né? Muito interessante quando a gente discute isso, porque tem pessoas que não vão se convencer, elas não querem ser convertidas, né? Então, eles vão continuar falando independente do que tu fala. Mas se existe a possibilidade, e geralmente é um negócio muito interessante, porque seja a pessoa que tem o comportamento anti-vax, ou seja a pessoa que tem o comportamento negacionista, vamos dizer assim, porque são coisas diferentes, como a gente colocou, né? Eles começam dizendo a mesma coisa. Não, mas eu sou a favor de vacina, eu até já me vacinei, né? Então, é como se fosse mais ou menos isso, né? A vacinação é um processo contínuo, não existe isso, né? Então, agora, se tu não quer, tu passa a ser um anti-vax de qualquer maneira, né? Então... mas acho que a gente, se isso é sob um ponto de vista, eu acho que a gente está ganhando, né? Que nem eu digo assim, eu acho que a gente vai ganhar, vamos dizer assim, essa discussão, né? Eu acho que a população, de alguma maneira, até pela experiência positiva que a vacina foi na população adulta, né? Quem tem filho, né, vacina. Isso é a discussão que isso é a impressão que a gente tem, né? As taxas de aceitação vacinal quando tem filho na população adulta é maior do que quem não tem filho, né? Então, quando a gente olha essa taxa, 85% vacina, 15% não quer, mas isso é global. Quando olha só quem tem filho, muda. E se pegar, se a gente acha isso baixo ou alto, só para dar um dado, a hesitação vacinal nos Estados Unidos, pré-pandemia, era de 60%, tá? 60%. Né? Com a pandemia, ela caiu para 45%. Né?
Então, nós somos bem melhores que os Estados Unidos, sob o ponto de vista... Essa é uma das coisas assim que nenhum desses países bate o Brasil. O Brasil tem uma cultura vacinal grande pelo sucesso aí do PNI, que tem 50 anos e 50 anos de muito sucesso, né? Pessoal, nós não temos hoje clínica de vacina nas esquinas porque o governo dá tudo que é vacina, né? Senão a vacina se tornaria um negócio. E à medida que o PNI foi aumentando, né, hoje tu conta nos dedos as vacinas que tu não consegue na rede. E isso fez, se for olhar, as clínicas de vacina praticamente desapareceram da nossa cidade porque o nosso programa funciona muito bem, né? É isso aí. Obrigado, doutor Sérgio Alcides. Uma outra suposição que é bastante disseminada, inclusive eu vi algumas pessoas já com bastante repercussão afirmarem eu tomei a vacina e peguei a doença. Né? Que é aquela ideia de que a vacina evitaria o contágio. E, na verdade, o propósito estratégico, e eu diria não só da Covid, eu acho que boa parte das vacinas, é lidar com os riscos de complicações e de sequelas. Então, essa é uma outra desinformação que circula bastante, e é muito importante enfatizar. Né? Inclusive, quando foram disseminadas as informações sobre a eficácia das vacinas que foram sendo lançadas ao longo do tempo, geralmente fase 2, fase 3, né? Alguns falam, mas é muito baixa, e na verdade nós não estamos falando aqui de evitar o contágio, e sim algo que já está demonstrado também. Nós temos aí, mais uma vez, evidências muito claras, evidências robustas, de como depois do início do processo de vacinação, ao longo de 2021, houve, né, uma diminuição significativa, estatisticamente, das complicações, da letalidade e também das sequelas. E eu aproveito, então, para terminar esse desfecho, né, nós estamos chegando aqui no horário, embora a temática aqui seja a questão da vacinação infantil, para chamar atenção também, né, para essa questão das sequelas, como foi dito pelo Cláudio. Quer dizer, desde março do ano passado, a gente vem insistindo de que era necessário que houvesse uma mobilização de recursos, e não digo só recurso financeiro, mas recurso estratégico, tecnológico, para a gente, está sendo tão estudado o evento Covid, como foi dito pelo professor Sérgio, para a gente começar a criar, né, a estudar a questão das sequelas, e poder criar linhas de pesquisa para estar analisando essas sequelas, porque elas vão ser diferentes de determinados perfis populacionais e de faixas etárias. Entretanto, nenhuma iniciativa praticamente foi tomada, o CNPq, CAPES, ao longo de 2020 e 2021, nenhuma iniciativa foi tomada no sentido de que a gente pudesse estar analisando isso e produzindo mais informações e discutimos sobre como lidar com essas sequelas, quais estratégias institucionais serão necessárias em termos de reabilitação, né, ou formas de reabilitação, de disponibilização de serviços. Então, eu acho que esse é mais uma omissão, né, mais uma negligência intencional que a gente precisa denunciar. Não é minha intenção fazer aquele discurso catastrófico, alarmista, mas a gente precisa deixar muito claro, né, que dentre essas omissões, né, essas negligências intencionais, além de óbitos evitáveis, a gente tem também um contingente enorme de pessoas com necessidades importantes, né, em função das sequelas da Covid. Seguramente esse evento talvez tenha uma repercussão, né, menor, já disse isso, depois que aumentou a cobertura vacinal. Eu não tenho ideia, inclusive, sobre a questão das sequelas nas crianças, né? Isso é um novo campo, aí, uma nova perspectiva que se abre também para se estudar, mas fica muito claro, né, que a falta de iniciativa vai produzir sequelas, aí, não sequelas da Covid nas pessoas, mas sequelas nas políticas públicas brasileiras. E eu acho que nós vamos ter que correr atrás disso, né? O SUS não é só assistência, o SUS não é só atendimento, né?
sempre tenho dito que a linha de frente, inclusive, com relação à Covid, não deveria ter sido somente os serviços especializados nas complicações, na assistência especializada às complicações, era para ser a retaguarda, na verdade. A linha de frente deveria ter sido, né, o grande contingente de trabalhadoras e trabalhadores de saúde que estão na atenção primária, que estão no SUAS, no serviço social, e que, né, não foram acionados estrategicamente, foram iniciativas esparsas, porque não houve coordenação dessa política no plano nacional. Então, eu acho que são questões que estão colocadas, mais uma vez, como desafios, e o SUS também é pesquisa, o SUS também é investigação científica, né, e a gente vai ter que também, nesse aspecto, ser ágil e tentar, de alguma forma, encontrar meios, né, recursos, modos de estudar melhor essa questão para lidar, né, com essa dívida que existe hoje, que é a dívida das sequelas, do pessoal que tem sequelas e que vai precisar de cuidado, vai precisar de acolhimento, vai precisar de manejo, vai precisar de reabilitação ao longo desses próximos anos. Mas estamos aí para isso, eu acho que o SUS está aí para isso. Na hora mais difícil, o SUS se apresentou, os trabalhadores, as trabalhadoras do SUS se apresentaram, e eu acho que a gente precisa também disputar isso, né, com relação ao senso comum, ao discurso de senso comum. E sempre diminuir o SUS, né, sempre lidou com aquela repercussão midiática daquele SUS que não funciona, cheio de filas, de atrasos, e, todavia, nós temos uma característica muito interessante, professor Sérgio. Nós temos a pior taxa de mortalidade de Covid dentre os países com mais de 100 milhões de habitantes, os 17 países com mais de 100 milhões de habitantes. Todavia, a nossa proporção de letalidade, ela não está entre as piores, é a sexta pior entre os 17 países com mais de 100 milhões de habitantes. Então, nós tivemos uma alta taxa de mortalidade, e o que pode parecer um paradoxo, quer dizer, uma letalidade intermediária, provavelmente responde por um grande investimento institucional. Sistema Único de Saúde, que, bem ou mal, com toda a dificuldade, tentou lidar com isso, agora está sob o risco de sobrecarga, de colapsamento em função da grande quantidade de casos. Felizmente, a letalidade agora da Ômicron é menor, mas muito em função também das pessoas que estão vacinadas. E a gente vai ter que continuar lutando pelo SUS, lutando pelo SUAS, porque esses são os caminhos, né, que eu acho que vão agregar valor e vão trazer não só o campo profissional, as sociedades de especialistas, as universidades, para um debate, para uma produção que realmente faça diferença na perspectiva estratégica. Eu acho que é um pouco isso, falei muito, mas vamos para o desfecho agora. Obrigado, Alcides. Nós estamos chegando no final dessa primeira live. A ideia é fazer uma sequência de lives discutindo a questão do Covid. Convidamos todos a participarem a semana que vem da Assembleia da Convergência da Área da Saúde, e também nós vamos ter, o comitê vai ter uma plenária para discutir a questão do Covid durante o Fórum Social da Resistência na semana que vem. Assim como convidamos a todos a participarem do comitê em defesa das vítimas do Covid, que a gente tem se reunido nas sextas-feiras, às 14 horas. Quem tiver interesse em participar do comitê, faça contato com o Conselho Estadual de Saúde, pode ser através de e-mail ou telefone, que nós vamos anexar nas listas e convidar para as próximas reuniões. Mas já tem uma live, provavelmente será na quarta-feira da semana que vem, que nós vamos discutir a portaria do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, em que reduz o tempo de quarentena para as pessoas contaminadas do Covid, e também tem uma decisão da Secretaria Estadual de Saúde, em que reduz para 5 dias para os não sintomáticos, em que, na nossa avaliação, é simplesmente uma exigência
das empresas para não, dado elevado número de pessoas que estão sendo contaminadas pelo Omicron. Então, nós queremos fazer esse debate e criar uma resistência social a mais esse ato, na nossa avaliação, genocida. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Sérgio, do professor Alcides, e contar com a presença de todos nas próximas lives, nas próximas atividades do Comitê e do Conselho Estadual de Saúde. Muito obrigado a todos. Boa noite. Gostaram? Sim. Muito bom ter ouvido, professor Sérgio. Então, sempre o microfone. Informações importantes. Mariana.